A polêmica envolvendo os atores Johnny Depp e Amber Heard parou os Estados Unidos durante semanas. No final das contas, o júri entendeu que o culpado era Amber e ela vai ter que pagar ao ator que interpretou Jack Sparrow a quantia de 10 milhões de dólares. Então quer dizer que o Edward Mão de Tesoura venceu? Talvez não seja muito bem assim. O grande vencedor, na verdade, foi outro e ninguém tá falando isso. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, está começando mais um vídeo aqui pelo canal Fé Equilibrada. Hoje nós vamos falar sobre essa grande treta, essa polêmica hollywoodiana envolvendo Johnny Depp e Amber Heard. Nós vamos ver que a treta ela é muito maior do que as pessoas podem imaginar. Para o júri, o inocente acabou sendo Johnny Depp, que mesmo sendo inocentado, o que deve ser um alívio terrível, né, gigantesco, indescritível até eu diria, para ele, os danos colaterais foram altíssimos, foram muitos milhões, e eu digo muitos e muitos milhões de dólares perdidos por rescisão de contrato, novos convites que não aconteceram e a descontinuidade de papéis que são muito importantes e que renderiam aos seus bolsos, aos cofres do Johnny, muita grana. E é muito ruim também pra gente que tá acompanhando alguma obra, como foi o caso dos Animais Fantásticos, né? Que eu ainda não tinha assistido a trilogia, tinha visto há muito tempo atrás o 1, aí fui ver esses dias o 2 e o 3, que eu acabei precisando ficar com a minha esposa no hospital um tempo, porque ela não estava muito bem, e eu fiquei internado. Então eu orava, lia a Bíblia e tentava assistir um filmezinho. Aí tinha saído, acho que foi na HBO Max, Animais Fantásticos, eu falei, poxa, eu vou ver os dois, terminar, vou fechar, né, essa trilogia. E aí, poxa, tá o Johnny Depp no 2, né, termino um com ele. Aí o 2 ele tá. No 3, o Gringold, sei lá, eu já esqueci o nome dele, Gringotts, o vilão lá que é meio que o antagonista com Dumbledore, né? Não é mais o Johnny Depp, agora é o Mads Mikkelsen. Então, assim, o cara é um baita ator, muito bom mesmo. Mas é ruim você ver outro filme com outro personagem, que é o mesmo personagem, mas não é o mesmo ator. Esse tipo de coisa me incomoda demais. Por outro lado, a atriz que estava numa ascensão muito grande, poxa, ela estava sendo já a Mera de Aquaman, já teve algumas participações no filme do Liga da Justiça, teve o Aquaman 1, no Aquaman 2 ela teria um espaço, um tempo de tela muito grande, entre outros filmes. Foi condenada, e aí vai precisar pagar 10 milhões de dólares ao Johnny Depp. E claro, tá rolando aí abaixo-assinado com mais de 4 milhões de assinaturas pedindo para limar ela do filme do Aquaman 2. E a própria DC já mostrou mesmo que já reformulou o roteiro algumas vezes para ir diminuindo o tempo de tela dela, até porque era uma dobradinha entre o Aquaman e a Mera, né, entre a Amber e o Momoa. Só que tá mudando demais. Só que o fã-clube do Johnny Depp, a galera que gosta dele, que o viu como vítima, diz assim, não, ele perdeu Animais Fantásticos, ele perdeu Piratas do Caribe, ele perdeu um montão de filme, não, ela tem que também tomar o mesmo prejuízo, o mínimo. É quase que um senso de vingança, né? Agora, convenhamos, é uma cena trágica, indiferente quem tem razão, até porque se a gente pensar na Mera, né, na Amber, que interpreta a Mera em Aquaman, como uma ativista, uma feminista, que ao invés de buscar a liberdade da mulher, os direitos iguais, usa isso como uma ferramenta para poder fazer tantas maldades assim, sendo verdade ou não, porque sempre vai ficar na dúvida, né? Mas vamos com o que o júri decidiu. Sendo ela culpada, é um desserviço muito grande, porque o que vai acontecer? Vai ter gente que vai ficar lutando contra muitas causas positivas das mulheres por conta de uma atitude inconsequente desta irresponsável. O feminismo é um problema, assim como o machismo é um problema. Ah, você acha bonito o machismo? E o feminismo? Nada disso é bom. Então o bom é sempre o quê? A fé equilibrada. É olhar como Deus olha. Para Deus não há acepção de pessoas. Homem sendo homem, mulher sendo mulher, todos filhos de Deus, merecedores de igual capacidade intelectual, cognitiva, financeira, no mercado de trabalho, sendo honrados igualmente. Entendendo que homens são homens e mulheres são mulheres, cada um com a sua peculiaridade, com a sua diferença.
em regra, obviamente, né, na sua suma maioria, o homem é mais forte, o homem tem mais resistência física, a mulher, naturalmente, tem filhos, então, no mercado de trabalho, ela precisa de benefícios que são muito importantes para que ela exerça a maternidade com qualidade, então há várias diferenças. Mas essa luta entre machismo e feminismo, isso aí é uma vergonha sem tamanho e que é mais cortina de fumaça do diabo para destruir a grande verdade que eu quero falar nesse vídeo, que é a família. Mais vontade do diabo em destruir a família, usando machismo, feminismo e essa situação do Johnny Depp, do que qualquer outra coisa. Então, se você pensa, o Johnny Depp venceu. Não. Então foi a Amber que venceu? Também não. Quem venceu foi o diabo. O diabo, quando quer destruir a instituição familiar, ele vai pegar casos emblemáticos. E o do Johnny com a Amber é muito emblemático. Todo mundo estava assistindo. Parecia ratinho, casos de família. Igual o Big Brother, fica vendo a vida dos outros ali. E a gente vive um tempo onde a família ela é menosprezada, onde a família é desqualificada, onde os casamentos são encerrados como se fossem término de namoro. Uma coisa é você terminar um namoro, outra coisa é você divorciar. E é terrível. Agora, tem pessoas que não, se não der certo, termina e tal. É claro que existem sim momentos que o divórcio é a única alternativa. Eu, como cristão, sei que não devemos defender o divórcio, mas a gente também não pode ignorar que é uma possibilidade. Mas que seja sempre a última possibilidade, que deva haver oração, busca a Deus, acompanhamento psicológico, acompanhamento pastoral, grupo de casais, muitas outras ferramentas para tentar fazer com que o vínculo familiar não se dissolva, não acabe, que a família não rua, não seja extinguida. Hoje no Brasil, a maioria dos casais, a cada 100 casais, 55 divorciam. Então, o casamento está se demonstrando uma instituição que está ficando fracassada no decurso dos anos porque falta Deus nos relacionamentos. E isso também envolve até dentro da igreja. Não é fácil, mas tem situações que a gente tem que lutar ao máximo para manter o casamento. E existem outras que a gente tem que dar o braço a torcer e falar, nesse caso, não tinha jeito. A Bíblia fala sobre adultério. Se não conseguir perdoar, porque se ainda conseguir perdoar, uma coisa é um adultério sazonal, um fato que é horrível, que é terrível, que é diabólico, mas é um acidente e o marido ou a esposa sofreu, mas conseguiu perdoar e houve arrependimento do lado, genuinamente, e aquilo acabou ali. Outra coisa é um promíscuo que tem casos e amantes e nunca para, ela nunca para, ele nunca para, e aí a mulher fica sofrendo. Eu já tive acompanhamento de pessoas que falaram assim, olha pastor, eu peguei uma doença sexualmente transmissível, porque o meu marido tem muitas amantes, e passou para mim. Então quer dizer, olha o que aquela mulher se submete. E mesmo assim, ela lutou muito pelo casamento dela. Mas chega um momento que não dá mais. Outro caso. Não, que outro caso? A Bíblia não diz outro caso. Mas, pelo amor de Deus, usando a fé bíblica, a gente pode entender também que violência doméstica é passível de um divórcio. Se o homem espanca a sua esposa, esse cara precisa ser preso e ela tem total direito de se divorciar e ser feliz numa reconstrução. Ora, bolas, eu vou dizer que uma mulher que é espancada não merece o divórcio? Ela tem o total dever de abandonar esse maldito truculento. Isso é fé inteligente, isso é fé equilibrada, não dá pra eu ignorar isso. Não, mas não é adultério. Então, se o cara trai a mulher pode separar. Se a mulher trai o marido, o cara pode separar. Mas se ele espanca a mulher, não, aí a Bíblia fala para continuar casado. Isso é o ápice de uma religiosidade cega e abismal, louca, mas que acima de tudo haja sempre uma luta pela permanência do casamento. Porque a maioria dos divórcios são passíveis de restaurar. Os divórcios acontecem, e uma vez eu li, eu era bem novo, um livro que eu já nem me lembro muito dele, porque tem mais de 25 anos que eu li esse livro, mas que o título era assim, O Divórcio Começa no Namoro. Muitas vezes no próprio namoro a gente já começa a identificar. Eu já atendi jovens que falam assim, ele me bate. Eu falo, seu namorado te bate? Então denuncia ele na polícia. Não, pastor, não fala isso não. Denuncia ele na polícia. Tem que denunciar. Não, porque eu amo. Você ama, então você quer casar com ele? Você sabe o que vai acontecer. Não, ele usa drogas. Se você namora um cara que usa drogas, não, quando casar ele vai parar. Vai achando. Então, o namoro ele já é um grande indicador. Então, muitos casamentos fracassam porque o namoro é um namoro fracassado, é um noivado fracassado. Mas a pessoa, por vontade de sair de casa, por achar que é dona do próprio nariz e vai tomar suas decisões, é uma grande vergonha isso. Toma muito cuidado para que você não passe por isso. Dói, eu falo por experiência própria, dói demais.
A ruptura de um relacionamento, de um casamento, dói muito e sempre tem muitas consequências que marcam a vida de alguém. Você ainda não se relacionou, toma muito cuidado na hora de se relacionar. Ore bastante, peça aconselhamento pastoral, aconselhamento para os seus pais, caso você tenha pais que são próximos, experientes, que tenham essa capacidade de te ajudar. Leia bastante, faça cursos de noivado, cursos antes de casar. Todo tipo de ferramenta é bom. Você quer ser um homem inteligente na sua carreira? Você vai fazer um nível superior, uma graduação. Se você quer ser um bom marido, uma boa esposa, faça cursos também. Trate a sua vida a dois, que é a coisa mais importante da sua vida depois da sua salvação, com muita responsabilidade. E não é à toa que é por isso que o diabo pinta e borda. Então, quando a gente vê o caso do Johnny Depp, da Amber, a gente vê que quem venceu foi o diabo, com o escárnio da estrutura familiar. Ali, confessadamente, usuários de droga, pessoas que bebiam, usavam drogas, não tinham temor a Deus, não tinham domínio próprio e, por consequência, um abismo puxa outro abismo. E aí, meu irmão, tchau e bênção, não tem pra onde fugir, vai dar ruim. O que nós temos que fazer, nesse caso deles, já que a gente ficou sabendo, é orar por eles, interceder, não ficar comprando lado. Ele que é o errado, ela que é errada. Que a justiça esteja na mão de Deus e que nós possamos orar pelos dois com muito temor a Deus, muita empatia para entender o sofrimento disso. E se você é uma pessoa que já foi casada e se teve que passar pela tragédia do divórcio, meu conselho é: nunca fale mal do seu ex-cônjuge, da sua ex-cônjuge, nunca fale mal. Guarde para você. Mas você não sabe o que eu passei. Eu não sei e também não preciso saber. Você sabe, entrega nas mãos de Deus e ore, fecha essa porta e vida que segue. E se você também teve um filho ou mais nesse relacionamento, nunca fale mal do seu ex para os pais, para o pai dos seus filhos ou para a mãe dos seus filhos. Talvez tenha sido um péssimo marido, uma péssima esposa, talvez. Mas isso não significa que vai ser necessariamente um péssimo pai ou uma péssima mãe. E quando você desqualifica o seu ex-cônjuge para os seus filhos, você está estimulando os seus filhos a desonrarem pai e mãe e a quebra de um princípio bíblico muito sério. Então, uma coisa é o seu relacionamento que não deu certo, infelizmente. Outra coisa é o relacionamento dos filhos com os pais separados. E a criança, as crianças, talvez, precisam sempre honrá-los indiferente à conexão que eles tenham. Porque é feio você ver lá, o Johnny Depp falando dela, as baixarias, ela falando dele, as baixarias. Você fala, poxa, que exposição desnecessária, que gratuito, que triste. Se você viveu um divórcio, que você não faça isso com o ex. Esqueça, ore por ele na bênção, mas esquece. Não guarde mágoa, não tenha raiva, não tenha rancor, não tenha ódio e não fique disseminando para os outros. Você não vai ganhar nada. Videozinho tenso, esse mas muito gostoso de fazer, porque Bíblia é um conteúdo que eu gosto de conversar. Palavra de Deus, Evangelho e muita fé equilibrada. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui o que você acha disso tudo e compartilha para alguém que eu tenho certeza que você vai me ajudar demais, tá? Esses dias eu participei de uma live, eu até vou colocar a palavra que eu dei aqui na live, na Secretaria de Economia, aqui do Distrito Federal. Fui convidado para pregar lá e foi por live. Antes de começar, a moça que estava na assessoria falou assim, Pastor Léo, deixa eu só te falar, o seu cabelo tá com uma pontinha para cima, tem como se abaixar? Eu fui lá e abaixei, falei, tá tudo bem. E eu tô vendo aqui que tem uma pontinha aqui, ó, não tem ninguém para me avisar? Gravei com a pontinha e tudo bem. Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir, tá bom? Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.